Hoje, de Drops Cósmico em vídeo, como vocês estão vendo por aqui, vou trazer o mapa do dia. Eu quero falar hoje, aqui nesse Drops, a gente vai falar sobre esse céu desse momento, nessa preparação que a gente está aqui para o eclipse, final de uma estação, o que que isso significa, e um final de uma lunação, porque a gente está no final da lunação de Virgem, da primeira lunação virginiana. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, falar sobre a movimentação dos planetas pessoais, que também estão mudando de signo. Enfim, vamos fazer um resuminho aqui para a gente poder se localizar nesse momento aonde é que a gente está, né, energeticamente aí, para a gente poder fazer também as nossas reflexões de como é que a gente está reagindo de forma automática e também poder encontrar aqui a forma mais presente da gente poder estar vivendo, usando, vivenciando, experimentando o que a gente tem disponível de energia nesse momento para a gente, né? De forma coletiva, mas você, se você conhece o seu mapa, você já consegue aqui localizar aonde estão esses signos aqui que a gente vai conversar hoje. E quarta-feira é quarta-feira de Mercúrio, né? O Mercúrio é o planeta, então, que vai falar das nossas funções humanas, da comunicação, da linguagem, da interpretação, de como a gente interpreta a gente mesmo, a gente interpreta o outro, de como a gente narra nossas histórias, de como a gente faz a nossa conexão com o outro. É, é aquela comunicação que a gente faz em todos os níveis e traz para a gente, faz a nossa construção mental, né? Muito importante essa função, ela está muito ligada aos outros planetas pessoais, Vênus e Marte principalmente, tem uma conexão muito forte com o Sol e com a Lua. Aqui, quando a gente está falando dos três planetas pessoais, eu estou sempre lembrando isso, né? A gente está falando das nossas características individuais. São os planetas que indicam melhor a nossa individualidade. Então, conhecer as nossas características, conhecer as características desses planetas em nós, né? Independente de mapa também, sabe? A gente se reconhece na forma como a gente se comunica, na forma como a gente se relaciona, do que a gente gosta, de como a gente toma atitude, como é que a gente defende as coisas que a gente tem, da forma como a gente valoriza a gente mesmo. Todas essas qualidades são qualidades que nos individualiza. E esses planetas são uma forma, quando a gente olha para o nosso mapa, são uma forma da gente trazer aqui para um momento, para um lugar concreto, observar e então fazer as reflexões sobre essas qualidades que a gente tem, sobre essas características. A gente tem outras ferramentas que vão nos ajudar a fazer essa identificação. Aliás, inúmeras, né? A astrologia é apenas uma dessas ferramentas que faz a gente conectar e reconhecer essas qualidades. Na hora que a gente começa a fazer isso, então a gente começa a ter mais uma confiança na gente, a gente começa a re- reorganizar também essas qualidades na gente, entender qual é a parte da nossa individualidade, parar de brigar, de ficar tentando se enquadrar no que o outro quer, no que a sociedade quer e tal. E ainda assim, saber se posicionar, colocar limite, falar sim, falar não, enfim, fazer todo esse trabalho, mas respeitando quem a gente é. Muitas vezes a gente vai sendo ensinado ao longo da vida a ir desconectando dessas qualidades para a gente poder ser visto, para a gente poder ser reconhecido. Então, quando a gente reconecta com essas qualidades, e o mapa natal é uma ferramenta para isso, a gente então volta. Por isso que eu falo que a gente volta para um lugar de presença, né? E aí sim também a gente começa a reconhecer como é que a gente atua no nosso cotidiano, porque esses três planetas eles vão falar sobre como a gente lida com o nosso dia a dia. Porque o tempo todo a gente se estabelece, relaciona, comunica, interpreta, busca tudo aquilo que nos atrai, que gosta, como a gente se valoriza, como não. O tempo todo a gente vai fazendo esse exercício, a gente não fica pensando sobre ele. Eles são funções humanas cotidianas. Por isso que
Quando esses planetas estão estimulados no céu, a gente tem então, a gente é convocado, sabe, a atuar com essas nossas funções. De alguma forma, a gente tem aqui então uma sintonia, a gente abre essa sintonia porque a gente tem, então a gente abre essa frequência e nessa frequência a gente atua. Como é que a gente atua? De forma automática, então, de uma forma ali dentro de um padrão racional que a gente vive, ou a gente vive a partir das nossas qualidades, das nossas características? É aí que eu convido você sempre, para a gente poder ver como é que estão, o que que os planetas pessoais estão conversando no céu, e a partir dessas conversas a gente então se conecta com essa energia, com essas conversas, e começa a refletir, a fazer as perguntas para a gente, a observar como é que a gente está atuando com essas funções, ou são as funções mercuriais, ou as venusianas, ou as marcianas, e ali a gente vai começar a compreender em que padrões de comportamento que a gente atua e que padrões desses a gente precisa renovar, que a gente precisa deixar de lado, que a gente precisa aprimorar, enfim, aí a gente começa a fazer todo o nosso trabalho que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, porque a gente vai usando, vai vivendo no automático. E muitas vezes nesse automático, então a gente se desconecta dessas qualidades, dessas características nossas, precisam estar em constante movimento de evolução. Gosto muito de falar assim, não porque fica uma coisa meio abstrata e tal, mas esse processo de movimento é constante mudança, de constante atualização, de um processo de atualização, aprimoramento, de detox também, né? Então, esses são processos que a gente precisa fazer. E aí, a gente só faz isso se a gente for, se a gente fizer o movimento de reflexão sobre isso, né? No nosso dia a dia, se tá tudo ok, se não tá. Enfim. Então, vou compartilhar com vocês a tela hoje do céu desse momento. A gente vai ver aqui um pouquinho o que está acontecendo e vamos nos localizar em termos astrológicos. Qual que é o contexto astrológico desse momento? Então, a gente vai ver aqui agora no mapa. Eu vou compartilhar com vocês. E aí, a gente é, já vou escrever aqui para vocês na tela o que que a gente está vivendo. A gente está na fase minguante da lunação, lunação um, vou colocar assim, de Virgem, né? Porque a gente está na primeira lunação virginiana. E temos também, o que que nós estamos? Finalizando a estação. Vamos ver o que isso significa? E também estamos numa semana, em dias pré-eclipse solar. Muito, muito forte esse momento, gente. É muito especial. Já venho falando sobre isso. Enfim, então vamos começar. Vamos nos localizar aqui. A gente está numa lunação virginiana que começou dia 23, 25. Deixa eu ver aqui, porque saber de cabeça. 23, 23 de agosto. A gente começou a lunação virginiana, a 00 de Virgem. A próxima lunação virginiana vai começar no domingo, junto com o eclipse. O que que é uma lunação? Vamos recapitular. Eu vou estar sempre lembrando isso para a gente estar sempre, até a gente pegar isso e aprender. Uma lunação é uma temporada lunar. Quando a Lua vai de um ponto que ela encontrou com o Sol a outro ponto que ela encontra com o Sol. A Lua encontrou com o Sol no dia 25 de agosto, no 00 de Virgem. Ó, aqui, o que que a gente tem? O signo de Virgem está aqui, o símbolo de Virgenzinho é esse aqui. Então, a Lua encontrou com o Sol aqui, no 00 de Virgem. Deixa eu puxar um pouquinho a minha tela aqui para vocês verem. Ver se eu consigo. Aqui. Então, aqui é o 00 de Virgem. Começa aqui. Então, 00 e aqui começa o 00 de Libra. Aqui, ó, signo de Libra e aqui o signo de Leão. Então, no 00 de Virgem, a gente
A Lua encontrou com o Sol, e aí a gente teve, então. Ah, apagou. Aí a gente teve, então, o início da lunação. O Sol anda 30 graus por mês, que é a temporada mensal do Sol, né? Ele passa de um signo a outro e tal, ele anda os 30 graus do signo. Isso é fixo. Cada signo tem 30 graus, que é esse espaço aqui, ó, todos do mesmo tamanho. E aí, quando a Lua, que é bem mais rápida, chega no Sol, então chega no mesmo grau, a gente começa então a lunação. Dali a gente tem 28 dias do ciclo mensal lunar. E nesse ciclo mensal lunar, ela tem quatro fases, e nessas fases a gente tem Lua nova, que é o zero zero que eu digo, aquele encontro que ela teve com o Sol. Depois tem a fase crescente, a fase cheia, que eles estão em oposição completa. Depois a fase minguante, que eles estão a 90 graus. E aí, até a encontrar de novo no outro signo, no outro grau. Nesse caso, o que que acontece? Aconteceu aqui que eles se encontraram no zero zero e aí eles ainda vão se encontrar no 29 graus. 29 e um chiquinho aqui, minutos, eles vão se encontrar. E então vai começar uma nova lunação que ainda será virginiana. O Sol tem um outro ciclo. O Sol, então, tem um ciclo de um ano, que ele passa pelos 12 signos que a gente está vendo aqui, por essa mandala toda. Então, ele passa por ele um ano nos 365 dias. Esse é um ciclo. Tem o ciclo dos 3 meses, que são os ciclos das estações. Então, a gente tem 4 estações, que é o que a gente está vivendo agora, que a gente está finalizando uma das estações. E depois, a gente está chegando no meio do ciclo solar astrológico, tá? Então, por isso a gente está no meio do ano astrológico, que começou em março de 2025. E depois a gente tem o ciclo mensal, que é esse que ele passa ali de um signo a outro, do 0 graus aos 29, do 0 graus aos 29, ele então vai passando de um signo a outro. O Sol é esse símbolo, ele está em Virgem, 25 graus nesse momento. A Lua está aqui em Leão, ele entrou essa madrugada, às 2 horas da manhã, chegou em Leão e já está caminhando para Virgem. Quando o Sol chegar aqui nos 29 graus, o último grauzinho, a Lua também estará chegando, eles vão se encontrar e vai acontecer o eclipse. É isso que a gente tem aqui. Então, é essa fase que a gente está no final do ciclo lunar mensal, que ela já está na fase minguante, e esses últimos dias são aqueles dias que o céu vai escurecendo, então também a gente tem um pedido aqui de interiorização do nosso emocional para assimilar tudo que a gente viveu durante este mês, durante esses últimos 6 meses, e aí a gente então vai tem um pedido de assimilação, de conclusão, e quando a gente chega nesse processo de conclusão, é aquele momento também da purificação, que eu falo que é do detox, né? A gente faz o detox do que fica, do que vai embora, da gente fazer a limpeza para fazer a purificação, para começar o novo ciclo. E aí a gente começa um novo ciclo que vai acontecer, então, no dia 21, com o eclipse solar, às 29 graus de Virgem. Ok? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, me falem para a gente poder rever aqui. Esse é um ponto importante que eu gosto de esclarecer, sempre vou repetir isso para todo mundo aprender e entender quando a gente fala do que é uma lunação. A lunação é muito importante, a Lua passa por todos os signos por 28 dias. Ela é muito rápida. E na hora que ela vai passando, é como se. é, como se a gente for olhar sobre uma perspectiva de correspondência comportamental, a gente vai recebendo, porque ela vai tocando todos os planetas, todos os pontos no céu, e na hora que ela vai fazendo isso, ela vai então captando tudo que está vindo, tudo que está acontecendo nesse céu e vai trazendo para dentro da nossa para nossa caixa de memórias e é onde a gente então constrói a nossa experiência e vai então traduzir isso por sentimentos. Então é muito importante. Uma alunação é o primeiro ciclo assim que a gente se conecta, porque está muito próximo da gente, porque tem toda uma interferência aqui eletromagnética entre Terra e Lua. Então a gente tem aqui um movimento que mexe com a gente, né? E o nosso emocional é a nossa inteligência, onde a gente carrega aqui a nossa bagagem, não só a nossa bagagem de experiência
íntima e pessoal e individual, como também o pessoal, que eu digo humano, né? Da nossa família, da nossa humanidade. Então, é nessa a correspondência é sobre isso. É, então, primeiro ponto, a gente está numa lua minguante. Lua minguante, a gente está falando então sobre assimilação do ciclo, tanto o lunar, que começou dia 25 de agosto, quanto que começou lá em março, porque a gente está chegando no final de uma estação, a gente está chegando no meio do ano astrológico. Então, é que a gente está fazendo toda uma assimilação de tudo isso. E também a gente então está definindo aqui o que fica, o que vai, o que faz sentido, o que não faz, o quanto que a gente evoluiu. É um momento daquelas conclusões, sabe? Que a gente vai fazendo as reflexões. Então, o que está acontecendo aqui nesse momento para você? Que tipo de reflexão, que tipo de questionamento que está acontecendo? Então, é um belo momento para a gente poder fazer isso. A gente vai falar aqui da qualidade da lua em leão nesse momento, tá? De hoje. Mas, em geral, é isso aqui que a gente tem para essa semana. E aí, então, a gente chega no processo daquela purificação. Então, é bom para fazer uns banhos de limpeza, para fazer uma meditação, para descansar, para tomar chás que limpa o corpo, que limpa a casa, que limpa todo o nosso processo externo e interno. Muito importante. A gente indica, né, para uma lua, para uma fase minguante, para uma semana de fase minguante. Toda semana de fase minguante. Mas aqui, em especial, por causa dessas características que a gente tem. A Lua, então, chegou em Leão. A Lua em Leão faz uns aspectos interessantes, enfim, faz uma oposição com Plutão, que está aqui, né? Então, deixa eu pegar essa telinha aqui. Faz uma oposição. A Lua está aqui, 7 graus, hoje fez uma oposição a Plutão. Sempre quando a gente tem uma Lua em oposição a Plutão, uma vez por mês. Então tem uma certa intensidade emocional e tem algumas questões de sobrevivência, algumas questões aqui que, eu não estou sendo tão valorizado, eu estou fora da minha potência, alguém está tirando o meu poder. Então tem uma coisa meio assim. E aí tem um pedido para a gente dar uma olhada para dentro, né? E esse céu todo está falando sobre isso, tem uma série de aspectos aqui, que eu não vou ficar entrando em muitos detalhes aqui não, porque eu vou pontuando aqui na medida que a gente for conversando, mas já indica pra gente que tem uma série de questões é, que tá falando pra gente reconectar com tudo que tá vibrando dentro da gente. Principalmente porque aqui é uma lua em Leão, finalizando a alunação, e vai encontrar com Vênus. A lua fica em Leão aqui até sexta-feira de manhã. Então, aqui ela vai fazer uma conexão com Vênus na sexta-feira, entre quinta e sexta-feira, bom para fazer um ritual aqui de, de autoestima, de alto valor, do que a gente quer aqui para nossa da próxima estação, do que a gente quer para a próxima lunação, em termos de bem-estar, de alto amor mesmo, né? E de vínculos e de relações, porque também tem um pouco a ver com isso. A Lua passando por Leão e conectando com o Vênus aqui, e Vênus entrou no final do mês de agosto, ela entrou em Leão. Tá terminando o seu ciclo, olha aqui. Vocês estão vendo que ela tá chegando no finalzinho. Vamos limpar isso aqui. Então, a Lua está em Leão e aqui a gente tem Vênus. Aqui a gente tem o início da. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele um pouquinho mais grosso aqui. Aqui. O início do signo, né? O 00 e o 00 do signo, né? É, então a gente tem aqui, enquanto Vênus entrou em Leão, ele já veio para nos lembrar de. E a gente teve uma série de coisas acontecendo em Leão, a gente conversou bastante sobre isso, tem podcast, tem textos. Volte aqui, porque se você quer entender aqui essa área, o que está acontecendo, e se nesse momento tá meio turbilhão, volte nesses textos e nesses podcasts muito importantes que a gente fala sobre Leão aqui. Porque aconteceram várias coisas aqui. Aconteceu retrogradação de Marte, Mercúrio fez a retrogradação aqui, enfim. E Vênus está passando aqui por último dos 3 planetas pessoais. Lembra que a gente conversou sobre planetas pessoais? Então ele está passando por aqui para fazer a gente lembrar. Olha só, o que que é que faz seu coração vibrar?
que faz você se apaixonar pela vida, por celebrar a vida, por desejar a vida, por desejar você mesmo, por desejar o outro com você. É nesse lugar aqui que a gente fala sobre os nossos projetos, que fala sobre os nossos filhos, que fala sobre os nossos, de como a gente se diverte com a vida, dos nossos prazeres, de tudo que nos apaixona. Então, Vênus está finalizando a sua temporada leonina desse ano. Já vai entrar em Libra no dia 19, na sexta-feira, logo depois que encontrar com a Lua. E a Lua passando por aqui, é, entre hoje e sexta-feira, está nos fazendo lembrar. Olha só, não esqueça dessa revisão que você fez com Vênus aqui desde o final de agosto. Você conectou com tudo que faz vibrar o seu coração, com tudo que te aquece, que te faz brilhar para o mundo, que faz você estar expressando todas as suas qualidades, características individuais que você tem. Porque aqui esse Vênus está fazendo um aspecto com Quirón, ó, um trígono. Ai, não consigo fazer uma reta, né, gente? Eu não sei como fazer isso aqui. Mas enfim, Quirón está em Áries e está fazendo. Vamos limpar isso aqui para ficar melhor, né? Porque senão tá muito confuso. Então, Vênus está em Leão, Quirón está em Áries, Marte está em Libra, e esses três estão conversando. Agora, tem um sextil aqui entre Vênus e tem um trígono entre Quirón e tem uma oposição de Marte com Quirón. Falei disso nas redes sociais, nos meus stories. é, Também coloquei um vídeo lá na comunidade do Petron. Se você não faz parte, te convido a fazer parte gratuitamente. Eu coloco materiais exclusivos lá. E eu falei um pouquinho dessa conversa aqui desses três planetas. E nesse ponto é muito interessante porque com a Lua, então, em Leão, está ativando essa conversa aqui que a gente está com ela desde a semana passada, que questiona como é que a gente está utilizando as nossas qualidades, os nossos talentos. A gente está realmente valorizando isso? A gente está no lugar que a gente está, é, no nosso lugar de vida, no nosso lugar de trabalho, no nosso lugar de atuação da vida, porque aqui é muito mais do que o trabalho, tá? A gente pode estar atuando isso em várias instâncias, nos vários sistemas que a gente tem, inclusive nos de prazer e de diversão, porque aqui está nos lembrando, não esqueça que faz parte do seu, da sua rotina, do seu dia a dia, espaço para o seu prazer, espaço para a sua diversão, para os seus hobbies, aquilo que você faz porque você quer se divertir, como também é para vocês dedicar aos seus projetos, aos seus filhos, dedicar ao seu uso do seu corpo, dos seus talentos, das suas qualidades. Então, essa conversa aqui que tá o Vênus com Marte sendo fluida, né? Um aspecto verdinho ali de sextil, os dois estão de mãozinhas dadas, até falei sobre isso desde a semana passada de mãozinhas dadas, estão falando assim, ok, aqui a gente está, as nossas parcerias tá ok, então converse com a sua parceria, abre o canal de comunicação, sabe? Faz é possível aqui, porque Marte está em Libra, né? E Marte também está finalizando o processo dele, porque logo semana que vem ele já vai estar em Escorpião. Aí já é outra conversa, o negócio já... Então a gente está caminhando para de alinhamentos complexos e que vão colocar aqui em conflitos, né? Também, é, eu até escrevi uma palavra, complicações, né? Vamos colocar em algumas questões de complicações no nosso cotidiano. Enquanto isso, a gente está tendo um momento para a gente poder fincar aqui, ó, lembrar o que que é importante. Por isso que eu falei que essa lua em Leão é muito importante nesse momento. Essa lua em Leão está nos lembrando da importância de valorizar tudo aquilo que vibra. Tá trazendo isso para nossa caixinha aqui de memórias emocional, para nossa experiência, todo um processo que Vênus percorreu. Ele vai percorrer todos os graus que Vênus passou por aqui, até sexta-feira, vai chegar no finalzinho junto com Vênus, porque Vênus já vai entrar em Virgem, e aí vai falar: olha, não esquece. Nesse momento, as suas escolhas, as suas decisões, as suas conclusões, essa purificação que você está fazendo para a próxima etapa precisa levar em consideração
tudo isso que vibra no seu coração, que faz você estar aqui de forma mais apaixonada e celebrando a vida que você tem, junto com as pessoas que são importantes, junto com todo esse essa dinâmica que você tem que te faz bem. Mas também precisa deixar para trás algumas coisas. E deixar para trás algumas coisas pode ser de ressignificar as histórias que você está contando. Porque aí a gente tem um Mercúrio que está finalizando é, a passagem dele por Virgem, está chegando, está fazendo uma oposição, aqui ó, posição a Saturno em Peixes, num ponto muito importante, que é o 28 graus de Virgem, 28 graus de Peixes, um ponto que foi extremamente estimulado desde o início do ano. A gente falou bastante sobre esse 25 até o 29 de Peixes, né? Vocês lembram direitinho que a gente tem vários vídeos aí desde o início do ano falando sobre esses graus importantíssimos e aqui nessa oposição. É com Mercúrio que a gente, então, eu falei isso lá no início, né, do podcast de hoje, é com Mercúrio que a gente cria as nossas histórias, que a gente, então, entende, interpreta, narra para a vida e para a gente o que nos acontece. Então, todo esse movimento emocional que a gente está recebendo com a Lua, todo esse convite para não esquecer tudo que a gente aprendeu com Vênus aqui, desde 25 de agosto, que ele está aqui em Leão. Quem faz essa conversa aqui, quem vai interpretar e vai, é Mercúrio. Mercúrio em oposição a Saturno e aí, sempre quando a gente tem uma oposição a Saturno, com os planetas pessoais principalmente, a gente pode sentir um pouco de bloqueio. Então, as coisas não pode não sair do jeito que a gente queria, os projetos e a comunicação pode estar meio truncado. é, a gente faz de tudo para acontecer de um jeito, sai de outro. Não de uma forma muito imprevista, surpreendente, mas bloqueada. Porque imprevisto e surpreendente é com Urano, que também já está fazendo um aspecto aqui com Mercúrio. Mas aqui, nesse momento, hoje, a gente tem essa posição com Saturno. Então, aqui tá meio chato, sabe? E aí cobra um pouco da nossa responsabilidade com a gente. Ai, se a gente está sendo valorizado ou não. Ai, será que eu tô indo para o caminho certo? E começa aquele lerê todo. A, todas aquelas conversas que a gente vai fazendo dentro da gente. Então, eu convido você a ouvir que conversas são essas que estão aí. Que tipo de narrativa é essa que está surgindo aí, que está fazendo não só questionar, mas que está fazendo você duvidar. E que pode também estar criando alguns bloqueios externamente, porque a gente vê os bloqueios lá fora, que são bloqueios reflexo do bloqueio que a gente está vivendo aqui dentro da gente de alguma forma que o nosso campo vai lá e bloqueia as coisas. E esses bloqueios estão servindo como oportunidade. Eu sempre falo sobre isso, né? Desafios, bloqueios, são oportunidades da gente acessar o que a gente precisa ver, aonde que estão as saídas para a gente, né? Então, aqui, muito importante, esse movimento hoje, mas que ainda está ativo amanhã. O Mercúrio fazendo os 29 graus do eclipse, 29 graus de Virgem, é exatamente o ponto que vai acontecer no eclipse no domingo. Mercúrio passando por aqui é o primeiro planeta antes, que toca o ponto do eclipse, antes do eclipse. Então, Mercúrio fazendo oposição com Saturno, fazendo uma conversa, que ele já está fazendo uma conversa com Urano aqui, com Netuno, com Plutão, né? Aquele trígono aqui, ó. Trígono tá aqui. Opa! Ai, meu Deus. Vamos lá, né? Que eu não consigo nunca. é, Vamos fazer aqui uma coisa. Tem uma setinha aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Esse trígono, mas ele é mais grossinho. Esse trígono aqui que tá ativo, pequeno triângulo no céu, que são dois 6x e uma quadratura, né? A gente falou bastante também sobre isso, a gente vai falar muito ainda sobre isso. Que é, então, é, que a gente tem aqui Plutão, Urano, Saturno, Netuno, né? Mas principalmente Netuno e Mercúrio. Quando ele encontrar, quando ele estiver nos 29 graus, vai estar fazendo ainda essa oposição com Saturno, mas está clicando, então,
vai estar já ativando o ponto do eclipse e a gente já pode estar recebendo informações aqui sobre qual é o ponto, de mudanças desse eclipse solar. Quando a gente fala de eclipse solar, a gente está falando de uma, um clique, de um apagão da nossa consciência, e quando volta, então a gente tem uma nova percepção, uma nova consciência. O nosso mental se ilumina de uma nova perspectiva. E aqui a gente está falando de uma novíssima perspectiva, porque a gente tem esses outros aspectos aqui desse pequeno triângulo. Então, é, entre hoje, amanhã e até domingo, a gente já está num processo de visualização dessa luz. E a gente está tomando a consciência do que tem um fim, né? Porque a gente acaba mas é relacionado a uma nova consciência. E é muito importante porque eu já comentei isso aqui com vocês. Esse eclipse é o único eclipse solar que vamos ter de 7 eclipses desse eixo. Então, muito importante, porque o eclipse solar é sobre um início, uma nova consciência que a gente tem, que a gente recebe, né? Traz uma vitalidade, uma nova consciência. Ele é parcial, não é total, então não muda completamente a nossa consciência, mas traz aqui uma reflexão. E então, com Marte, Mercúrio passando por aqui, a gente já está sacando o que está acontecendo. Quando ele, já no dia 19, não, dia 18 amanhã, dia 18 amanhã ele já entra em Libra. Quando ele entrar em Libra, aqui, aí sim ele vai fazer o aspecto exato, por uns 3, 4 dias aqui, com esse pequeno triângulo que a gente tem aqui no céu. Esse pequeno triângulo aqui, ele vai ficar ativo por uns 4 anos, a gente já falou sobre isso, então ele vai ficar o tempo inteiro sendo ativado enquanto os planetas fizerem aspectos com esses planetas, com Plutão, Netuno e Urano. São 3 planetas transpessoais, então eles falam de uma consciência acima da gente, uma consciência instintiva de sobrevivência e profunda, uma consciência emocional e uma consciência mental de um coletivo, de algo que está acima de nós. E essa configuração desse pequeno triângulo está fazendo mudanças, né? Então, temos aqui um aspecto energético muito forte, uma frequência energética muito forte que transcende a nossa humanidade, que transcende o nosso poder de controle. Então, esses pontos aqui no nosso mapa estão também muito ativados, né? De Aquário, de Áries e de Gêmeos. Aquário e Áries, a gente já sabe, já está assim há muito tempo. Agora, com Urano entrando em Gêmeos, já vai fazer o trabalho com Gêmeos também. Então, a nossa área Gêmeos também está aqui ativada por mais ou menos uns 4 anos, né? Eu já falei sobre isso. Tem um texto muito legal, um capítulo inteiro sobre isso dentro do meu e-book GPS 2025, que eu falo sobre o movimento dos planetas de 2025, mas que está válido para os próximos anos. Já falei, esse livro, esse e-book, está muito interessante porque ele é um ponto de partida de consulta. 2025 é um ponto de partida, né? Ele está à venda, ainda está lá no meu catálogo do WhatsApp, tem link aqui no meu perfil. Se você não encontrar, você pode me chamar, que eu mando para você o link. E ele está num preço legal e vale a pena você ter ali como material de consulta para o futuro, né? Então, assim, hoje o que temos é isso, o que temos até o eclipse esses convites, então a gente pode estar aqui vivendo uns sentimentos, umas sensações aqui de um pouco de bloqueio, de a coisa não tá rodando muito bem, mas quando tá assim, o que que a gente faz? Volta para os planetas pessoais. Então, Lua tá aqui próximo de Vênus, fazendo a gente lembrar, olha só, o que que pulsa aí? Né? O quanto que você está alimentando, porque Lua também é sobre nutrição e cuidado. Gente, está fazendo barulho, né? Desculpa, mas espero que você esteja me ouvindo bem. O quanto você está alimentando e nutrindo?
tudo isso que faz bem para o seu coraçãozinho, né? Leão é o coração, a sua vitalidade é o que vibra aqui, é o que faz você vibrar para o mundo lá fora. É como você se expressa na sua individualidade, é como você coloca os seus projetos para funcionar. E, e aqui tá lembrando, olha, as decisões que você tomar para essa próxima estação, a decisão que você tomar para esse próximo semestre, a decisão que você está tomando agora para a próxima alunação, não pode ser esquecido esses pontos importantes de Leão, que Vênus nos fez lembrar, né? E Vênus também, como tem a ver com vínculos, relação, os nossos relacionamentos, tanto sociais quanto os afetivos sexuais, até porque ela também está fazendo aspecto com Marte, então vai falar sobre os nossos relacionamentos mais íntimos, com os nossos parceiros íntimos. Então aqui também é sobre isso. É não esquecer da importância, porque às vezes pode estar aí é, tomando decisões aí que está esquecendo do que é importante. Bom, agora o carro de propaganda. Nossa Senhora. Vamos lá. E aí a gente tem que olhar também Marte. Marte, então, está finalizando seu processo de Libra, está fazendo oposição com Quirón, então pode estar também questionando, a gente pode estar sentindo aqui um questionamento entre eu estou aplicando, eu estou atuando a partir das minhas características individuais. Eu falo muito desse Quirón em Ares, que para mim tem uma representação de o quanto que a gente está conectada com essas qualidades individuais que a gente tem para ir em busca do que é nosso. E quando ele está aqui em oposição a Marte, que está em Libra, está falando também não esqueça de conversar com seu parceiro. Seja o sócio, seja o seu cliente, seja o seu parceiro, né, o seu contrato social, o seu trabalho. É, faça os acordos aqui estão sendo muito importantes para que vocês ajuste o rumo, o ritmo. Falei sobre isso no podcast semana passada, né? Então, ele junto com Vênus aqui, fazendo esse aspecto aqui que a gente viu, de sextil, eles dois de mãozinhas dadas, os amantes cósmicos, tá? A nossa energia yin, a nossa energia yang, então de mãozinha dada, falando assim, olha, vamos ajustar o nosso ritmo aqui, para a gente então colocar em prática definitiva as nossas qualidades. Quirón em Áries. Quirón fala muito sobre as dores, né? Onde dói, né? A dor incurável. Eu gosto muito de ver ele aqui em Ares para falar com a gente, para lembrar da gente. Então, a dor está em você não estar cuidando da aplicação ativa dos seus talentos, das suas características, da sua individualidade, para ir atrás daquilo que você conquista. Para mim, a dor tá aí. E aí, quando você vai, toda vez que ele está sendo tocado, então ele está chegando no final de Quirón aqui, quem é aqui da geração de 76, 77, tá passando, já tá com Quirón aqui, entrando no seu retorno quirótico, então também já tá sacando, já tá sentindo isso, né? Eu tô realmente aplicando essa minha individualidade para conquistar tudo que eu quero. E aí tem uma grande crise quirótica, mas que nos leva para um mundo completamente impensado antes, imaginado antes. Muito importante, porque é aí que a gente então desperta com quem a gente é, com o mestre que a gente veio ser, porque Quirón também fala sobre a gente ser mestre da gente. E o terceiro planeta pessoal, então, é Mercúrio, né? Como eu disse para vocês, ele está fazendo essa oposição com Saturno muito importante. A gente pode estar sentindo os bloqueios, as narrativas aqui podem estar um pouco complexas nesse momento. Preste atenção nas narrativas, porque aqui vai te indicar o que que você vai trabalhar no eclipse e pode trazer uma nova consciência, né, nesse eclipse que está rolando, que vai rolar, né, domingo, mas que já está ativado então por Mercúrio, ele já está trazendo a informação para a gente, e ele ainda está fazendo também aqui um quincúncio com Quirón, é, aqui já está afastado de Júpiter. O ponto é esse. E ele, logo, logo entrando em Libra amanhã, já vai fazer parte dessa conversa aqui. E toda vez que ele fizer parte dessa conversa do pequeno trígono que a gente está vendo no céu, que é esse pequeno trígono aqui, a gente então conecta, recebe informações do além, né? Esse do além pode ser do nosso divino que está dentro da gente, do nosso
do nosso cosmos, do nosso coletivo, tudo aquilo que a gente precisa, mas que fica muito além da nossa compreensão cotidiana. Não pode esquecer disso, porque esses três planetas falam do nosso cotidiano, da nossa humanidade. E aí, quando conecta então com esses planetas, tem um toque aqui que a gente recebe coisas que a gente não consegue colocar em palavras, se a gente é Mercúrio, não consegue colocar em palavras, descrever, dar conceitos cotidianos para aquilo tudo que a gente está recebendo. Então, sente, usa a sua inteligência corporal, né? Que eu digo que é essa mente inteligente que a gente tem, que fala do nosso corpo, do nosso sentir, das nossas emoções, e desconecta um pouco do seu mental aqui para a lógica, porque se ficar na lógica, não vai conseguir acessar todas essas informações. Então é isso, meus queridos. Esse é o céu que eu queria trazer para vocês, que a gente tem aqui nesse pré-eclipse. Chego aqui para a gente poder falar de eclipse ainda. Se estiver rolando aí os sintomas de cansaço, de sono, de agitação, de tonteira, eu tive esses sintomas esses dias. De mal-estar, de gripe, são sintomas de corpo muito comuns em final de estação. A gente já falou sobre isso várias vezes quando a gente está falando de estação. Muito comum, muito comum também no pré-eclipse. Então, tudo isso pode estar num potencial aqui muito aumentado. Se hidratem bastante, descansem se assim for, não baixe, né? Baixe para a terra, bota o pé no chão e tenta baixar um pouquinho esse movimento mental, porque, como eu disse, a gente não está no processo que a gente está conseguindo muito definir aqui em palavras, apesar de Mercúrio estar no finalzinho aqui de Virgem, então fica querendo detalhar as coisas, discriminar, mas a gente não está conseguindo fazer isso com muita clareza. Então, são momentos da gente trazer isso para essa mente inteligente do nosso corpo, sem esquecer desses outros pontos que eu falei aqui para vocês, tá? Meditem, observem o que está acontecendo, observem quais tipos de ansiedades, que tipos de bloqueio está acontecendo agora, que tipo de questionamento que está acontecendo dentro dos seus relacionamentos, dos seus vínculos, dentro das suas associações, é, como é que estão esses acordos, como é que está essa conversa com aquelas pessoas que são importantes, os, os, como que a gente está se promovendo nesse acordo com o outro, respeitando a nossa individualidade, respeitando essa potência que a gente tem de ser quem a gente é. Muito importante nesse momento, porque aqui, é como eu disse, a gente está definindo aqui, fazendo algumas escolhas para os próximos 3 meses, para os próximos 6 meses, e também para o próximo mês, né? Então, vale a pena a gente dar uma silenciada aqui, mas sem esquecer que é importante estar ouvindo a opinião do outro, porque aqui é uma mudança de perspectiva. Esse eclipse está falando muito sobre mudança de perspectiva. E para a gente acessar uma outra perspectiva, a gente precisa estar aberto ao que é diverso a gente, àquele que é o outro, né? E que muitas vezes vai ter a ver com o outro que é mais íntimo da gente, que é onde a gente pode se colocar de forma vulnerável e também mais honesto, né? Então a gente também se coloca no formato justo, que a gente falou semana passada, dos acordos justos, né? Então é isso. É final de estação, é um pré-eclipse. Então a gente tem um momento aqui muito importante, mas a gente vem com alinhamentos pela frente que são bem complicados. E esses complicados não querem dizer que são ruins, mas que vão nos desafiar a se a gente está realmente fazendo o trabalho, se a gente está realmente fazendo os ajustes, a gente está realmente se permitindo ser quem a gente é, a gente está se permitindo vibrar e estar em contato com quem a gente é, junto com quem importa, junto com os projetos que a gente realmente dedica. E porque é isso que vai trazer para a gente bem-estar e que vai trazer prosperidade. Se você estiver preso em outra coisa, sinto muito que o movimento vai ser para ir desmoronando, dissolvendo tudo isso, até que você realmente se coloque a favor da vida, né? E também se coloque a serviço da vida, porque aqui é virgem, né? Se coloque a serviço da vida, mas também em conexão com a vida, em prazer com a vida, em criatividade, em satisfação, em alegria, em diversão, porque também é sobre isso, né? Essa vida que a gente tem. Então, um grande beijo para vocês e até o próximo Drops Cósmico. Tchauzinho.